Olá, queridos, queridas, amigos e amigas da Trilha 27, é um prazer voltar e hoje para comentar a terceira carta de João, o apóstolo do amor. E, enfim, eu espero que essa breve caminhada na Trilha 27 tenha sido de muita bênção para a sua vida. Amém? Nós vamos agora, como fizemos com a segunda carta de João, vamos fazer uma leitura rápida e também comentar aquilo que saltou aqui aos meus olhos e espero que seja de edificação para a sua vida, tá bom? Terceira carta de João, ele começa dizendo assim: o ancião ao caríssimo Gaio, a quem amo na verdade. Caríssimo, desejo que em tudo prosperes e que tua saúde corporal seja tão boa como a da tua alma. Mais uma vez aqui a gente percebe que há uma relação pastoral de João com Gaio. Gaio, ele é alguém conhecido nas igrejas ali, pelas igrejas da Ásia Menor. Já dissemos no vídeo anterior que João, ele era como que um supervisor, né, das igrejas, era pastor em Éfeso e era como supervisor das igrejas ali da Ásia Menor, uma autoridade, né? Ele que tinha andado com Jesus, era um apóstolo, e quando falava com propriedade, porque havia convivido com o próprio mestre, e daí seu grau de respeitabilidade na sua época e nas igrejas ali da Ásia Menor. E é interessante que ele fala com Gaio, essa figura que é conhecida, repito, pelas igrejas da Ásia Menor, e o trata de maneira muito carinhosa, muito amável, próprio do João que é transformado, convertido e que é, enfim, moldado pelo Espírito Santo de Deus. E ele diz algo muito interessante, muito bonito, né? Ele diz: eu sei que a sua alma vai bem e eu espero que o seu corpo ele esteja tão bem quanto a sua alma. Que saudação maravilhosa, né? Que coisa bonita. Às vezes a gente tem digamos, a iniciativa de saudar alguém e de desejar que aquilo que é imaterial, que as bênçãos imateriais, elas sobreabundem na vida de alguém, baseadas às vezes no que a gente vê, né? Mas João não, João ele faz justamente o contrário. Ele diz: eu espero que o seu corpo esteja bem, como a sua alma vai bem. E por que ele diz isso? E aí, ele, do verso 3 até o verso 8, ele diz assim: muito me alegrei com a chegada dos irmãos e com o testemunho que deram da tua verdade, isto é, de como vives na verdade. Não há alegria maior para mim do que saber que meus filhos vivem na verdade. Caríssimo, procedes fielmente agindo assim com teus irmãos, ainda que estrangeiros. Eles deram testemunho da tua caridade diante da igreja. Farás bem, provendo-os do necessário para a viagem, de modo digno de Deus. É pelo nome que eles se puseram a caminho, sem nada receber dos gentios. Devemos, pois, acolher esses homens para que sejamos cooperadores da verdade. João está dando testemunho aqui muito bonito de Gaio, porque Gaio está tratando as pessoas que estavam saindo para falar do amor de Deus, do amor de Cristo, com hospitalidade. Nós, lembremos, estamos no século I e as estruturas físicas de igreja não existiam como nós as vemos hoje, né? Hoje há grandes prédios, há grandes estruturas, né? Igrejas com estacionamento, igrejas com auditório, com sala para escola dominical, enfim, com tanta coisa, mas estamos no século I, quando estamos lendo essa carta. Lembremos que estamos num contexto do século I e as pessoas elas davam testemunho nas casas umas das outras, né? Por isso aqui a hospitalidade era algo tão caro, algo tão importante nos dias de João, nos dias da igreja primitiva, e era algo que era estimulado, e não somente estimulado, era algo que trazia elogio para aqueles que procediam dessa maneira. João está elogiando Gaio porque Gaio abriu a sua casa.
e abriu sua casa para aqueles que andavam na verdade. Interessante que a expressão aqui andar na verdade significa andar em obediência ao mandamento. Por quê? Porque aquele que ama a Deus obedece aos seus mandamentos. Foi isso mesmo que João disse na sua primeira carta. E ele, de alguma maneira, aqui está repetindo. Agora, repetindo isso com a expressão andando na verdade, né? E ele segue aqui dizendo que o procedimento de João não foi somente com os conhecidos, mas também com os estrangeiros. As pessoas que passavam por onde Gaio estava e entravam na sua casa e eram hospedados, muitas vezes eram pessoas estrangeiras que Gaio não conhecia, mas essas pessoas davam testemunho. Quando voltavam para falar com João, elas davam testemunho da maneira amável e da maneira ordeira como haviam sido recebidos por Gaio. E isso alegra o coração de João. Isso alegra o coração de João a ponto de ele dizer: quando você faz isso, Gaio, você está fazendo isso em favor do nome de Jesus. Você está fazendo isso em favor do testemunho de Jesus. E nós precisamos fazer estas coisas para quê? Para que sejamos cooperadores da verdade. Para que sejamos cooperadores do avanço da verdade. Para que as pessoas conheçam ao Jesus ressurreto e obedeçam os seus mandamentos. É isso que João está dizendo, é isso que João está destacando na pessoa de Gaio e que ele trata como um cooperador e trata como alguém que realmente obedece ao mandamento, obedece à verdade. E ele diz algo muito bonito aqui, que Gaio não somente recebe as pessoas, mas Gaio provê. Que coisa linda, né? Gaio tinha um coração generoso. Ele provia para que a viagem desses missionários pudesse verdadeiramente seguir adiante. Ele dava do seu, né? Ele entregava, ele doava para que a causa de Cristo fosse desenvolvida, né? E é maravilhoso saber que muitas vezes há pessoas que Deus usa dessa maneira. Há pessoas que abrem suas casas, há pessoas que investem na obra, há pessoas que têm esse coração, o coração de Gaio, porque foi igualmente um coração transformado por Jesus, pelo poder do Evangelho e pela atuação poderosa do Espírito Santo. Mas, a partir do verso 9 até o verso 11, João faz um destaque negativo. E ele diz assim: escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, que ambiciona o primeiro lugar, não nos recebe. Por isso, se eu for aí, repreenderei a sua conduta, pois ele propaga palavras más contra nós. Não satisfeito com isso, se recusa a receber os irmãos e impede aqueles que o desejam fazer, expulsando-os da igreja. Caríssimo, não imites o mal, mas o bem. O que faz o bem é de Deus. Quem faz o mal não viu a Deus. Esse Diótrefes era um líder da igreja e ele não recebia sequer o próprio João e não recebia também aquelas pessoas que João enviava. Era alguém que, como João está dizendo, queria o primeiro lugar. Ou seja, algo que ia em total contraponto daquilo que Jesus ensinou. Jesus, certa feita, quando os discípulos estavam discutindo para saber quem era o maior, ele chama uma criança para o meio e diz assim, que o maior no reino de Deus precisa ser como uma criança. E Jesus, certa feita, ele mesmo lavou os pés dos discípulos. Ele mesmo assumiu uma função que era própria de um escravo. Por isso é que os evangelhos testemunham que o Filho de Deus não veio ser servido pelos homens, mas veio servir. Jesus se colocou como menor, como último, para que nós também pudéssemos ser como ele. E o que Diótrefes está aqui querendo ser, ou querendo tomar, é o primeiro lugar. E é justamente isso que João está destacando. Tem algo de muito errado
algo de muito feio, porque Diótrefes ele quer a primazia. E nós não lutamos, nós não ensinamos que um seguidor de Jesus deseje, anele a primazia. O que um seguidor de Jesus, o que um servo de Jesus deseja é servir, é ser chamado de servo, que é o maior título que um cristão pode ostentar. Muita gente por aí querendo título, querendo posição, mas a melhor e a maior posição que um cristão pode e deve ostentar é a posição de servo, imitador do próprio Senhor. Porque quando a gente se posiciona como servo, ninguém pode humilhar a gente. A gente já é servo. A gente não se sente menor porque nós já somos menores. E isso, essa alegria de ser menor, é uma alegria que o próprio Espírito comunica a nós, porque faz com que nós nos percebamos parecidos com o nosso Mestre. Ele termina essa porção, né, da carta, essa seção da carta, dizendo: não imites o mal. Está dizendo, Diótrefes está procedendo de uma maneira negativa, má. Não imites o mal, mas o bem. O que faz o bem é de Deus. Quem faz o mal não viu a Deus. Diótrefes está impedindo que o evangelho avance. Diótrefes está impedindo que outras pessoas possam andar na verdade. Gaio não. Gaio ele está obedecendo ao critério estabelecido pelo próprio Jesus, por João, que é um apóstolo que tem autoridade, mas Diótrefes não. E por fim, no verso 12, ele diz algo quanto a Demétrio. Ele diz: quanto a Demétrio, todos dão testemunho dele, inclusive a própria verdade. Nós também testemunhamos a seu favor, e tu sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Demétrio provavelmente foi a pessoa que levou a carta para Gaio, e ele está dando testemunho. Olha, Demétrio é um homem de Deus. Demétrio, todos podem testificar, testemunhar de que ele é temente a Deus. Inclusive, o seu procedimento, né, declara isso. Você vai perceber isso no procedimento dele. Porque o procedimento, nosso procedimento, a nossa conduta, delata quem a gente é, né? Se amamos a Deus, a nossa conduta delatará se amamos a Deus ou não. E ele dá testemunho de Demétrio. E termina a carta dizendo: teria muitas coisas a te dizer, mas não quero fazê-lo com tinta e pena. Espero ver-te em breve, então falaremos face a face. Que a paz esteja contigo. Teus amigos te saúdam. Saúda os nossos, cada um por seu nome. É assim que João termina a sua terceira carta, a carta a Gaio, um colaborador, podemos dizer um líder, né, da igreja também. E ele termina dizendo que quer vê-lo prontamente. Eu espero que a leitura tenha sido de grande valor para a sua vida, e eu espero verdadeiramente que a hospitalidade ela tome conta do seu coração, que a generosidade tome conta do seu coração, e que tudo aquilo que possa verdadeiramente fazer com que o reino de Deus avance possa ser abraçado pela sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que você desfrute da leitura da poderosa palavra de Deus. Forte abraço.